Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por mais este dia que se inicia. Bom dia, um extraordinário dia para você que está aqui neste momento tão importante para a nossa caminhada, que é o devocional, que é meditar na palavra de Deus e ouvir a voz de Deus. Além de meditar, nós temos que buscar ouvir a voz do nosso Pai. Qual direção, qual conselho, qual palavra o nosso Deus quer nos entregar no dia de hoje, amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, tudo aquilo que você for realizar hoje. Que seja feita a vontade do Senhor em você e através de você. Glória a Deus, primiciarmos as primeiras horas do dia, isso é poderoso, porque estamos consagrando a Ele o dia de hoje. Está sendo apresentado ao nosso Senhor, o dono dos nossos dias, quem escreveu a nossa história, quem tem planejado o nosso futuro. Estamos entregando a Ele a cada segundo, a cada minuto, a cada hora deste dia. E quando nós consagramos a Ele, diz a palavra, tudo é bem sucedido. Consagra os teus planos ao Senhor e tudo será, e eles serão bem sucedidos. Bom dia para quem está aqui comigo agora no Facebook. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você que já está aqui no Instagram comigo, já encaminha essa live para abençoar a vida de alguém. Esta palavra que o Senhor vai nos entregar hoje. Eu quero começar orando ao nosso Senhor, em reverência, em temor, aquilo que Ele quer nos dizer. Que o Espírito Santo de Deus visite agora onde você está, toque na sua mente, traga renovo à sua mente, traga cura para o seu corpo, força, fortaleça aquilo que está te abatendo, tire todo sentimento de angústia, de tristeza, acalme o seu coração de toda ansiedade, de toda preocupação. Nós vamos orar e pedir isso ao nosso Senhor nesta manhã. Eu não sei como que você acordou hoje, como que você entrou aqui nesta live hoje, mas o Senhor, Ele sabe, Ele te conhece, Ele tem contemplado a sua vida e Ele sabe exatamente o que você precisa. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, somos gratos a Ti, entramos em Tua presença agora com ações de graças. Agradecendo, Pai, por mais este dia, por mais essa oportunidade de entregarmos ao Senhor as nossas primícias, entregarmos a Ti as nossas primeiras horas do dia, em meditação da Tua palavra, prontos para ouvir a Tua voz. Pai querido, vem nos ensinar a cada dia, a como agir, ao que decidir. Pai querido, cuidando do nosso pensar, a nossa mente, ó Pai. Que a mente dos teus filhos agora seja renovada de qualquer pensamento negativo, contrário, de qualquer ataque do inimigo, de qualquer dardo de inflamado. Pai querido, tudo aquilo, Senhor, que está vindo para trazer, Senhor, desestabilidade, para trazer, Senhor, desespero, ansiedade, preocupação. Na mente dos teus filhos agora eu declaro, Senhor, que a tua paz agora inunde a vida de cada um dos teus filhos. Que essa mente seja renovada na manhã deste dia. Que durante este dia, ao qual os teus filhos estarão aqui participando deste momento, ó Pai, de devoção ao Senhor, de meditação na Tua palavra, que eles sejam tocados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Quem faz a obra é o Senhor. Nós só lançamos a semente, ó Pai. Nós só estamos declarando aquilo que é a Tua palavra, mas a obra completa em nós e através de nós quem realiza é o Senhor. Que na vida de cada um dos Teus filhos agora, Pai, haja paz, haja alegria. Oh, Pai querido, renova o Senhor. Cura, Pai, restaura a saúde dos Teus filhos, ó Pai. Que neste lar agora, Pai, onde está havendo contenda, Senhor, confusão, Pai querido, que o Senhor possa agora habitar neste lar, enviar os Teus anjos ali, Senhor, e acalmar e tirar, Pai querido, todo espírito maligno que está trazendo, Senhor, todo tipo de confusão, ó Pai. Nós repreendemos agora em nome de Jesus.
E declaramos, ó Pai, que a tua paz reine. Governa a nossa mente, governa a nossa alma, governa a nossa vida, governa, Senhor, a nossa casa, governa, Pai, a nossa história. Continua no controle como o Senhor sempre está. Nós cremos e declaramos a vitória para este dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor já visitou mentes nesta manhã. O Senhor visitou mentes nesta manhã, trouxe renovo. Tem pessoas que estão aqui que nem dormiram essa noite, que têm estado com a mente extremamente perturbada e confusa. Mas o Senhor liberou em nome de Jesus o renovo. Eu creio. Receba agora, se você anda com seus pensamentos conturbados, perturbados, confusos, toda perca de memória, o Senhor liberou cura hoje, renovo em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você não está aqui por um acaso. O Senhor tem algo a derramar sobre a sua vida e já está entregando o renovo aí, hein? Em nome de Jesus. Recebe, toma posse em nome de Jesus. Tema do nosso devocional hoje: o melhor caminho a seguir. Qual é o melhor caminho? Quantas vezes nós nos deparamos com vários caminhos diante de nós, não é verdade? Várias oportunidades. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e ela transformou a minha forma de pensar, que é: não troque o propósito pela proposta. Não troque o propósito pela proposta. E é assim que o inimigo trabalha na vida da gente, amados. Ele sabe que nós temos um propósito de vida. Ele sabe que Deus tem coisas maravilhosas para realizar em nós e através de nós. Ele sabe o quanto Deus nos ama. E que os pensamentos do Senhor são maiores, os caminhos são melhores do que os nossos. Ele sabe. E Ele tem tentado colocar diante de nós, foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, propostas, caminhos para nos confundir, para nos distrair e nos fazer escolher. E tem sido tentador para alguns. Você que está aqui neste momento devocional, tem sido tentador para você, porque está parecendo ser a melhor oportunidade, o melhor caminho, a melhor proposta. Mas desta manhã o Senhor está nos orientando a seguir o melhor caminho. Sabe qual é o melhor caminho? A obediência. A obediência a Deus é o melhor caminho. E para falar de obediência, não tem como nós não falarmos sobre o nosso pai na fé, o patriarca Abraão. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 12. A epígrafe desse capítulo está bem assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Foi logo o início de Abraão, quando Abraão ouviu o chamado do Senhor para a sua vida, para a sua história, para o seu propósito de vida, né? E nesta manhã o Senhor está dizendo: não troque, filho e filha, o propósito pela proposta. Não troque o propósito que o Senhor entregou para você pelas propostas. E o melhor caminho para nós não trocarmos o propósito pelas propostas é a obediência ao que o Senhor está nos dizendo. A voz do Senhor. E olha só o que diz Gênesis capítulo 12. Nós conhecemos a história, né, do nosso pai na fé, patriarca Abraão. Uma história de fidelidade, né, uma história de fé, uma história de entrega. E que entrega, não é verdade? Mas hoje eu quero me ater aqui à obediência, a primeira direção que Deus deu para Abraão. A primeira direção que Deus deu para Abraão fez toda a diferença. E aí ele viveu toda essa história, todo esse percurso, toda essa vida que nós conhecemos. Mas houve o primeiro chamado. E nesta manhã de terça-feira, o Senhor nos convida a seguir o melhor caminho, que é a obediência, a primeira direção que Ele está te dando.
Pode ser que para você já seja a segunda, a terceira, a quarta, porque você já está num percurso de caminhada com o Senhor, de obediência ao propósito que Ele te entregou. Talvez você já está vivendo esta caminhada. Mas nesta manhã o Senhor está dizendo para nós, continue. Se você já está, Ele está falando, continue me obedecendo. Porque as propostas virão e têm vindo. E que proposta, como eu disse aqui, quantas pessoas têm sido tentadas a trocar o propósito pela proposta? Porque as propostas estão lindas e maravilhosas. Mas o Senhor está falando, o que eu tenho para você é mais extraordinário ainda, mas está lá na frente. Então você precisa continuar obedecendo. Então você que está anotando aí, o melhor caminho a seguir é o da obediência. Eu falo por mim, já faz alguns anos, não tem sido fácil, tem sido difícil, sabe? Não é fácil obedecer, não é. Porque você precisa estar muito atento, aqui é o ponto, atento à voz de Deus. Muitas vezes a gente não quer parar para ouvir. A palavra do Senhor diz, esteja pronto para ouvir e tardio no falar. E nós, em muitos momentos, estamos falando mais do que ouvindo. Como que eu vou obedecer a voz de Deus se eu não estou buscando ouvi-lo? Existe uma canção que eu lembrei agora, muito antiga, da minha infância, na igreja, que cantava: tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar. Tenho que aprender a ouvir. A gente não nasce sabendo, na verdade, a gente nasce para aprender as coisas. Nascemos um bebê, que nem eu tô com uma bebê de 2 anos, é impressionante a capacidade dela de aprendizado, mas quem tem que ensinar somos nós. Se eu fechar ela num quarto, ela não vai aprender nada. Mas se ela estiver convivendo conosco, vivendo o dia a dia e vendo, né, o que nós fazemos, que a criança ela aprende muito mais vendo o que a gente faz do que a gente fala. Não é verdade? E é assim a nossa vida. Temos que aprender a ouvir. E é isso que o Senhor quer nos ensinar a cada dia, a como ouvir a voz dele. Olha só como foi com Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Primeiramente, o Senhor falou para Abraão que ele deveria fazer. E depois vieram as promessas. Depois veio o que iria acontecer. E muitas vezes, amados, nós queremos primeiro saber como vai ser. Quanto a gente vai ganhar, onde a gente vai morar, quais vão ser os recursos. Primeiro a gente quer saber como vai ser, não o que nós temos que fazer. E aí que pega, porque Deus, ele revela no meio da jornada. É tanto que a ordem do Senhor para Abraão foi: sai da tua parentela, da tua terra, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. A tendência, e nós muitas vezes fazemos isso, tá, ok, Senhor, mas para onde? É para eu sair da terra, é para eu sair da parentela, tá, mas para onde eu vou? Eu só vou se eu souber para onde eu tô indo. Não é assim? A obediência, obedecer a Deus, é obedecer exatamente a forma que Ele está nos mandando fazer. Então, o melhor caminho é a obediência. E Abraão, ele obedeceu sem pestanejar, como diz, sem questionar. E o que Deus está nos dizendo hoje é: filho e filha, só obedece, porque eu vou revelar no meio da jornada e do caminho o que está para acontecer, o que você vai viver. Porque Abraão, ele foi tentado. Aqui, o que Deus falou para ele foi muito, muito surreal. Deixar a parentela, deixar a casa e ir para um lugar que ele nem sabia qual era. Então, o melhor caminho, amados, é nós obedecermos, porque enquanto nós estamos colocando o nosso querer ou os nossos questionamentos, a gente já perdeu parte do percurso, perdemos tempo na jornada.
Aí a gente vai ter que acelerar, vai ter que pular etapas, que daí a gente é tentado a fazer isso. Quando a gente vê que perdeu tempo questionando, analisando, avaliando, fazendo ali pesquisa. Se Deus falou é assim, 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 só obedece. Senhor, eu vou ter que ir para tal lugar, eu vou ter que me conectar com tal pessoa, eu vou ter que fazer isso, mas e aí? Como que eu vou? Como que vai ser lá? Se Deus só falou para você ir, só vai. Só obedece. E nós vamos ver que depois de toda a direção de Deus para Abraão, Abraão recebe as promessas. E diz a palavra, aqui no versículo 5, versículo 4, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E é tão impressionante porque, olha só, nós sabemos a história de Abraão, um homem de fidelidade, de fé, passou por dias difíceis, momentos difíceis, passou. Inclusive, justamente por algo que Deus não falou, ele ter feito. Porque Deus não falou para ele sair e levar alguém. Mas ele foi com o sobrinho, ele levou Ló. A gente, quem conhece aqui a história sabe. E por ele levar Ló, chegou uma hora que a caminhada ficou pesada, difícil, e ele teve que tomar uma decisão de separar. Porque não fazia parte do propósito do Senhor o Ló chegar no final com Abraão. Olha, se até quem obedeceu à voz de Deus fez exatamente o que Deus mandou fazer, por não ter ouvido Deus falar a respeito de quem levar, ele levou alguém, imagine a gente, que somos tentados a estar ouvindo a voz de Deus e ainda questionando e parando para querer saber como que vai ser. Amados, confessa aqui, não é assim? Mas como eu vou? Com que dinheiro? Como que eu vou sozinho? Ah, eu não dou conta. Se Deus falou, é porque já está tudo preparado. E estava tudo preparado para Abraão. Mas quando ele tentou fazer da maneira dele, Deus falou, não, você vai ter que deixar, você vai ter que ir para lá, você vai ter que mudar a rota. E é assim que Deus faz conosco por amor, por misericórdia. Ele nos corrige, ele nos auxilia nesse recálculo de rota. Mas, queridos, há algo poderoso que a gente precisa aprender. Enquanto nós estivermos fazendo da nossa maneira, não ouvindo exatamente o que Deus está falando, ou ouvindo e não obedecendo, que é aqui a chave de hoje, que é a obediência, nós vamos estar perdendo tempo, tendo que recalcular a rota. Né? Ah, Deus é um Deus de recomeços? Ele é. Mas eu vou ficar errando e recomeçando até quando? Até quando? Sendo que Deus ele é um Deus de tempo determinado para todas as coisas. Então existe o agir de Deus, existe o atrapalho do inimigo e existe as minhas decisões. Existe o maligno, né? Existe o mal. Existe Deus na tua soberania e existe o humano. Você é um ser humano falho, eu sou uma ser humana pecadora, falha, cheia de erros, né, com temperamentos que se eu deixar me leva para impulsividade. Então isso que eu tô trazendo para vocês aqui é porque é uma realidade minha. Para mim é muito tentador parar, refletir, né, sobre as coisas, porque eu tenho no meu temperamento essa questão de ir e fazer. Mas Deus tem trabalhado na minha vida exatamente nessa minha fraqueza, como foi o apóstolo Paulo. É nessa fraqueza que Deus me aperfeiçoa. É nessa fraqueza. Quem me ouve já há algum tempo aqui, eu sempre falo que Deus trabalha em mim na espera, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho isso na minha personalidade, no meu temperamento. E Deus tem trabalhado em mim a cada dia. Então, tudo que Deus tem para me entregar, eu já sei, eu tenho essa consciência hoje. Eu já me preparo, eu já não me desespero, porque eu sei que eu vou esperar, além do normal. Tudo na minha vida. Meu primeiro filho, os trabalhos, sabe? Fazia entrevista, estava tudo certo, mas o contato demorava. Deus trabalha na nossa fraqueza, Ele nos aperfeiçoa nela. Eu tenho visto a mão de Deus e Deus tem feito isso com você.
Deus tem aperfeiçoado a sua vida, Deus tem aperfeiçoado o seu chamado, Deus tem aperfeiçoado e moldado o seu propósito exatamente naquilo que é sua fraqueza, que é a sua vulnerabilidade. E Abraão, ele viveu uma vida de obediência. E por ele ter sido obediente ao Senhor em todo o tempo, ele viveu o cumprimento das promessas. Por isso que o melhor caminho a seguir é a obediência, porque as promessas se cumprirão na vida daqueles que obedecem. Por quê? Vai cumprir a jornada, vai fazer exatamente como Deus mandou fazer. Então a pergunta para você hoje é, você que está aqui, Pastor Cândido, bom dia, Deus abençoe você que está aqui hoje. Esta palavra é para nós, para mim principalmente, como eu disse, porque é um trabalhar de Deus na minha vida. Mas se Deus está falando para eu ir para a direita, eu estou indo. Às vezes as pessoas próximas a mim até questionam, Aline, o que está acontecendo? Mudou? Você... Gente, eu estou só obedecendo. Vai para lá? Vou, Senhor. Fico, Senhor. Fechei essa porta aqui. Amém, Senhor. Eu sei que o Senhor vai abrir outra. Eu vivo uma vida de obediência porque, já contei para vocês, eu já tive consequências da minha falta de obediência, da minha impulsividade, que, como eu disse, faz parte de mim. Mas hoje, eu penso 100 vezes. Hoje eu penso 100 vezes. Hoje eu falo exatamente como Moisés. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Vamos obedecer? Não troque. Essa é a frase de hoje. Não troque o propósito pela proposta. Porque as propostas são tentadoras. E elas vêm com uma camada de vislumbre. Parece ser a melhor proposta. Parece ser o melhor caminho. Parece ser a melhor pessoa. Parece ser o melhor lugar. Mas Deus está chamando a nossa atenção para o que Ele está revelando para nós. E o Senhor, Ele confirma em nós aquilo que é e aquilo que não é. Então seja obediente ao que o Senhor está mandando fazer. Mas o que Deus está mandando eu fazer, as pessoas falam muito isso, né? Tá muito raso, porque eu não sei como que vai ser, eu não sei com quem que eu vou ir, eu não sei com que dinheiro, eu não tenho dinheiro, pastor Aline. Deus está me falando algo que eu não tenho. Só obedece e dá o primeiro passo. O primeiro passo já abre portas. É igual aquelas portas sensoriais. Sua presença chega, não é? A porta se abre. A presença de alguém, a porta se abre. Quando você está no caminho da obediência e Deus mandou você ir por ali, você vai chegar diante dessa porta e ela vai se abrir. É maravilhoso saber que Deus é quem vai prover, Deus é o provedor, é Deus que vai preparar todas as coisas. Deus já preparou. Então só dá o primeiro passo, mas obedece os próximos passos. É importante. Deus mandou ir para a África. Amém. Se Deus mandou, vai. Mas e depois? Você chegou lá e esqueceu de ouvir Deus novamente? Aí as coisas começam a virar de cabeça para baixo, começam os problemas. Por quê? Parou de ouvir? Muitas pessoas só ouvem Deus no primeiro sinal. Depois se deslumbra muitas vezes ou passa a se distrair com outras coisas que vão estar por lá, e que é assim que o inimigo trabalha, com as distrações. E aí não ouve mais a Deus. Aí você começa a ir para a direita, 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 direita. E Deus está falando, filha à esquerda, filha à esquerda, filha à esquerda. Aí você não ouve mais. Amém? Que o coração do nosso Senhor esteja alinhado com o nosso coração. Que o nosso coração se alinhe ao coração de Deus. Porque no coração está o desejo, as vontades, o sentimento, né? Aqui a nossa alma, ela grita. Aqui a nossa alma se manifesta. Então que o Senhor esteja manifestando em você a vontade dele. Que você esteja sentindo o desejo de realmente viver o que Deus está dizendo para você viver. Não seja influenciado pelas pessoas, pelas vozes externas, mas pela voz de Deus, que ela vem de dentro de você. A voz de Deus, ela vem aqui, ó, ela é imprimida dentro do seu espírito, no seu espírito. Então, o que Deus está mandando você fazer?
Só obedece. O melhor caminho é a obediência. Se você que está aqui nesse momento tem desobedecido à voz de Deus, porque você está tentando dar o seu jeito, porque vai ser mais rápido, se você está se conectando com pessoas achando que elas vão te ajudar a fazer as coisas caminhar, para agora. Para agora, recalcula a rota, fala: Senhor, a partir daqui eu só vou aonde o Senhor mandar eu ir. Eu só faço do jeito que o Senhor mandar eu fazer. Eu só me conecto com quem o Senhor falar para eu me conectar. Eu só vou aonde o Senhor mandar eu ir. Em nome de Jesus. Para hoje, recalcula a rota e coloca os seus ouvidos disponíveis para ouvir o que o Senhor está dizendo. O que Deus está falando para você hoje. Obedeça. Existe aquele ditado, né? Aquela frase: obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça, para você não ter que ficar recalculando rota, recomeçando. O retrabalho é terrível, né? Com o meu tempo de gestora dentro de empresas, nossa, eu tinha uma questão muito peculiar com isso, de ter que refazer o que já tinha sido feito. Então eu era extremamente exigente nessa parte, né? Porque retrabalho é muito ruim. Você tem que refazer porque fez de qualquer jeito, porque não fez do jeito que tinha que fazer, porque deu um jeitinho, agregou uma peça ou agregou alguma coisa para ver se facilitava, aí não deu certo, aí você tem que fazer de novo. Então vamos viver uma vida de plenitude em Cristo, onde nós chegamos nos lugares, as portas se abrem. Chegamos, as portas se abrem. Chegamos, as portas se abrem. Por quê? Obediência, obediência. Estamos só caminhando debaixo da voz de Deus. Amém? Glória a Deus, vou orar por você. Que o Senhor fale com você. Que o Senhor revele para você. Essa é uma oração que eu faço muito a Deus. Senhor, revela-te a mim. Revela-te a mim, porque eu me conheço, né? Eu sei que às vezes a ansiedade aqui ela vem e eu preciso ver o que o Senhor está mostrando e ouvir o que o Senhor está dizendo. Então revela-te a mim. Vamos fazer essa oração ao Senhor hoje? Que Ele se revele a nós. Revele seus planos, seus propósitos, seus caminhos. Que o Senhor revele os seus caminhos a nós. Ele não vai revelar o final, mas Ele vai te dar o norte. Ele vai falar se é para a esquerda ou para a direita. Amém? E você e eu vamos obedecer. Amém? Pai, nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã e cremos nela. Cremos na Tua palavra. Cremos que a Tua voz é a voz de direção para as nossas vidas. Cremos, ó Pai, que a Tua voz é quem nos conduz. A Tua palavra diz que como o Senhor é o nosso bom pastor, e é o Senhor que guia-nos mansamente às águas tranquilas, que o Senhor é quem nos conduz aos pastos verdejantes, é o Senhor que nos caminha num lugar onde nós precisamos ir, para a jornada que nós precisamos caminhar. Pai querido, não nos deixes, Senhor, não nos deixes, ó Pai, confundidos. Não nos deixe, Pai, confusos, perdidos. Não permita, Pai, que a nossa carne grite. Pai querido, que nós venhamos colocar as propostas à frente do Teu propósito. Pai querido, que tudo aquilo que tem nos distraído, lugares, pessoas, nós pedimos para que o Senhor tire da nossa frente, tire do nosso caminho, tire as pedras de tropeço, Pai. Pedras que estão nos fazendo tropeçar e nos fazer perder tempo e nos fazer distrair, ó Pai. Tire as pedras do nosso caminho para que nós possamos caminhar livremente nos Teus caminhos. Não nos deixes, Pai, não nos deixes perdidos. Se há alguém aqui, ó Pai, que está confuso, em dúvida, paralisou, estagnou porque não conseguiu mais ouvir ao Senhor. Que nesta manhã os ouvidos dos teus filhos sejam abertos, que a alma e o espírito estejam conectados, se alinhem com os céus, para que eles possam ouvir a tua voz e não errar mais, não tropeçar mais. Chega de tropeços, ó Pai, nas nossas vidas. Queremos caminhar por onde o Senhor quer nos levar. E que tudo aquilo que é empecilho, resistência, barreira, tudo aquilo que o inimigo tem colocado, Senhor, como obstáculo, que caia por terra e seja retirado do nosso caminho, em nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz e seguir a Tua voz e obedecer a Tua voz.
porque sabemos que este é o melhor caminho para o futuro e o destino que o Senhor tem para nós, a obediência. Nos ensina, Pai, nos ensina a te ouvir. Nos ensina, Pai. Nesta manhã nós colocamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito rendidos à tua voz. Revela-te a nós, fala conosco, Pai, que nós possamos caminhar debaixo da tua voz, em nome de Jesus. Ora assim comigo, queridos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família. E que tudo aquilo que estava confuso, duvidoso na sua mente, o renovo do Senhor venha sobre a sua mente hoje e você consiga ouvir o que Deus está te direcionando. Deus abençoe sua casa, sua família, o seu dia seja de bênçãos. E guarde aí o que o Senhor nos falou nesta manhã. E a frase para você levar hoje é: não troque o propósito pelas propostas. Mesmo que seja tentador, mesmo que pareça que sejam propostas extraordinárias, se não é o que o Senhor tem para você, continue caminhando aonde Ele mandou você ir e fazendo o que Ele mandou você fazer. Amém? Seja obediente. A obediência é o melhor caminho para nós seguirmos. Amém? Deus te abençoe. Beijo no seu coração. E amanhã estaremos aqui novamente. E depois abençoa a vida de alguém. Compartilhe essa live. Alguém precisa de uma direção nesta manhã. Amém? Beijo no seu coração. Deus te abençoe.